amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O livro dos Juízes na Bíblia cristã segue o livro de Josué. Se o livro de Josué é, do ponto de vista histórico, indefensável e deve ser explicado de outras maneiras, o livro dos Juízes é um pouco mais realista. Eu não digo que historicamente as coisas se passaram como o livro transmite. Este também faz parte de uma epopeia nacional. Mas, se não podemos dar valor histórico a tudo o que está contido no livro dos Juízes, alguma coisa sempre sobra como base ou como fundamento de um determinado acontecimento histórico ou evento. Podemos sim notar que os que escreveram este livro muitos séculos mais tarde do que aquilo que aqui desejam relatar, eram mais teólogos da história do que propriamente historiadores. E isto já nos consola bem mais. Eram teólogos da história, queriam fazer teologia da história e não propriamente narrar fatos históricos. Isto é a história na sua modernidade. E qual é a teologia que queriam propor narrando uma história que nem sempre aconteceu veridicamente? O que se propunham narrando acontecimentos que, na maioria dos casos, não se deram? Queriam transmitir a seguinte mensagem, que encontra uma certa validade ainda nos dias de hoje. Quando se observa a vontade de Deus, quando se observa a sua lei, tudo caminha bem. Quando, porém, se desvia da lei de Deus, quando se desobedece a Deus, as crises aparecem na história e na vida, e os pecados acabam por terem que ser descontados já aqui embaixo. É esta a teologia deuteronomista que o livro dos Juízes apresenta. Enquanto o povo é obediente, vive na paz e na prosperidade. Quando se torna desobediente, passam a ser castigados. Nós não podemos afirmar que cada desgraça que nos ocorre na existência seja reconduzível a uma desobediência, seja consequência de um pecado. Mas atenção, eu digo todas, uma ou outra sim. É bem possível que nós tenhamos, com a nossa teimosia a Deus, com o nosso não sistemático a Deus, construído um passado de que temos pouco a nos gloriar. Pelo contrário, um passado cheio de abismos e de desgraças, das quais teríamos sido libertados ou livres se tivéssemos obedecido a Deus. Quantas pessoas não há que podem e devem, se for o caso, lamentar o seu passado. E muitas delas podem dizer: se eu tivesse sido fiel a Deus, melhor não me teriam
acontecido todas, ao menos todas estas desgraças que acabaram por vir.